Bem-vindos ao canal Quem Sabe, bem-vindos a Rio Info 2020. Nós estamos aqui hoje com três grandes pessoas, três grandes personalidades da área de TI, da área de mentoria, consultoria, e a gente vai bater um papinho sobre as empresas, sobre como é que é o cenário pré-pandemia, um cenário que nós estamos vivendo atual e como que a gente enxerga o cenário pós-pandemia. Tá? Cada um vai se apresentar um pouquinho, são grandes amigos. Então, vou começar primeiro com o Marco. Marco, se apresente, por favor. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Marco Aurélio Martins. Eu já atuo com trabalhos na área de gestão, TI, já há bastante tempo. Basta ver a minha barba branca. É interessante, eu venho da área de design, tá? E da área de design eu fui penetrando pela área de gestão. Então, eu começo com marketing, gestão, e a partir daí comecei a me interessar por modelos ágeis, métodos ágeis de uma forma geral, sempre com aquela pegada, relacionada ao design, onde a gente pensa em usabilidade, onde a gente pensa, por exemplo, com foco no consumidor, com foco no usuário, no nosso desenvolvimento do trabalho. E a partir também daí a gente começa a ver aí uma revolução digital, uma questão toda em cima de TI, e eu fui me apaixonando pela inovação, por parte de inovação, mais precisamente indústria 4.0. Mais recentemente também comecei a trabalhar nesse universo de startup, de Lean, startup, etc., service design como um todo também. E hoje eu atuo mais na área de indústria 4.0, indústria têxtil, junto ao Senai Certificate. Paulo, por favor. Olá. Boa noite para quem é da noite, boa tarde para quem é da tarde, bom dia para quem é da manhã. Eu sei que hora que as pessoas vão estar assistindo esse vídeo. Eu me formei em engenharia, sou engenheiro por formação, mas comecei a trabalhar numa empresa de engenharia, mas já fui trabalhar direto na área de planejamento. Quase não pisei em chão de obra, em canteiro de obra. Tive alguma experiência em canteiro de obra, um dos primeiros projetos de construção de plataforma de petróleo aqui no Rio de Janeiro, na época da Montreal Engenharia, que era pioneira na construção de plataforma de petróleo, ainda na Bacia de Campos. Mas depois eu fui para a área de TI e trabalhei, quase 25 anos na área de TI, mas assim, ocupei vários cargos na área de TI, desde a área de controladoria, planejamento, passando pela área de inovação, pela área de planejamento estratégico, pela área de CEO mesmo, de conduzir algumas empresas da área de TI. É engraçado porque eu não sou profissional de TI, assim, eu não tenho carreira de analista, não tenho carreira de analista de sistema, analista de requisito, programador, nunca fui. Mas, assim, sempre trabalhei nessa área e trabalhei até conduzindo empresas, traduzindo ambientes e divisões de TI. Eu tenho algumas experiências, assim, eu construí uma fábrica de software certificada no CMMI. Um orgulho danado, foi talvez a melhor equipe de trabalho com que eu trabalhei na minha vida, uma equipe com um nível de engajamento fantástico. Construí um dos primeiros provedores de acesso de internet no Brasil, na época que nem se pensava ainda em fazer startup. A gente já estava fazendo startup, montando um MVP com 2 desktops em cluster, com 10 modems US Robotics numa prateleirinhazinha de divisória cortada, com linha de escada de par metálico, 10 linhas de escada de par metálico. Esse era o nosso MVP, com que a gente conseguiu desenvolver um plano de negócios e vender uma parte para os canadenses e tocar o negócio para frente. Foi uma experiência bem bacana também, que eu tenho muito orgulho. Depois eu toquei uma empresa também na área de suportes, que foi uma experiência muito bacana também de recuperação e reestruturação da empresa. E quando saí de lá, aí que eu me voltei para a área de consultoria. Então eu tive a oportunidade de levar toda essa experiência de estar do outro lado do balcão, do outro lado da mesa, como executivo, como empreendedor e conhecendo as dores e conseguindo construir uma empatia com
com o pensamento e com a mentalidade de um executivo na hora que você vai oferecer um serviço de consultoria. E é isso que eu estou fazendo hoje. Depois eu entrei para a área de mentoria, de negócios, mais recentemente, também incorporando as atividades de mentoria para startups. E a gente está aqui hoje desenvolvendo essa conversa aqui, trocando conhecimentos e experiências, que é muito bacana, muito legal para enriquecer nosso conhecimento profissional. Mei, agora é a sua vez. Bom, tudo bem, pessoal? Eu sou o Márcio, né? Márcio Mei, mais conhecido como Mei, aqui pelo Marcos, aqui, que estudou comigo durante muito tempo, né? E, enfim, a minha carreira foi um pouco diferente da carreira dos demais aqui. Eu sou engenheiro de computação por formação, né? Comecei minha carreira trabalhando na IBM como analista de desenvolvimento de sistemas, mas em seguida já mudei para a área de marketing. Fui para uma outra empresa de computação que desenvolvia equipamentos de rede e fui ser gerente de produto na área de marketing, né? E a partir daí eu saí da área técnica e fiquei muito tempo em marketing. De marketing eu fui para gestão e depois, nos últimos 12 anos, planejamento estratégico e inteligência competitiva, né? Então, a minha carreira é bem diversificada, né? Começou na área técnica e depois migrou para gestão. Só que eu nunca me desliguei totalmente de tecnologia, né? Tecnologia é um tema fascinante, eu sou bastante apaixonado pelo tema, então estou sempre olhando o que está rolando em tecnologia, indústria 4.0, inovação também, né? As empresas estão investindo bastante nesse processo de transformação digital. Então, eu venho acompanhando isso de perto, isso é fundamental para o meu trabalho de desenvolvimento das estratégias com as empresas, né? Hoje em dia, a competitividade está totalmente baseada nisso, né? Então, eu continuo acompanhando de perto todas as mudanças aí que vêm invadindo o ambiente das empresas, né? E tornando elas mais competitivas via tecnologia, né? Eu, basicamente, saí do mercado empresarial há cerca de 2 anos e meio e, a partir daí, me dediquei basicamente a consultorias na área de estratégia e inteligência competitiva e um pouco de gestão também. É isso. Bom, então, cada um se apresentou, todos nós aqui somos amigos, na verdade, nos conhecemos pessoalmente a todos, né? Isso aí facilita muito na hora da gente bater um papo, conversar, aquele papinho de botequim, né? E dentro da área de tecnologia, eu acredito que todos nós aqui dentro da Rio Info 2020, vamos querer saber como é que vocês viram as empresas no momento de pré-pandemia, ou seja, nós tínhamos um cenário econômico, nós tínhamos um cenário empresarial, nós tínhamos um cenário das startups, né, nesse mundo pré-pandemia. E como é que vocês viam isso? A gente estava caminhando certo, a gente não estava caminhando? O que vocês imaginam que esteja acontecendo? Ou como é que estava esse cenário antes? Quem quer começar aí na brincadeira? À vontade. Eu posso começar a falar assim, se a gente pensar do ponto de vista aqui do Rio de Janeiro, já que a gente está falando de Rio Info, as empresas de TI do Rio de Janeiro sofreram muito por conta da diminuição da atividade da Petrobras, né, que cancelou trocentos contratos de prestadores de serviço e muita gente de TI foi cancelada, vários contratos de TI foram cancelados, que botou muita gente no mercado, e principalmente as empresas de menor porte, de porte médio e porte pequeno, sofreram muito nesse ambiente aqui no Rio de Janeiro, né? Mas, assim, a partir do ano passado, do ponto de vista agora agregado e macroeconômico, não especificamente com relação ao Rio de Janeiro, havia uma grande expectativa de que esse ano seria o ano da virada, né? Seria um ano que as coisas iam começar a deslanchar, tanto por conta da urgência da transformação digital, né, que progressivamente foi tomando corpo e foi tomando a pauta das pessoas e das empresas, né, ainda de alguma forma engatinhando ainda, mas isso é uma curva exponencial e está se criando esse consenso de que
Ou você adere à transformação digital, ou você vai ficar completamente obsoleto, né? E aí aconteceu o advento da pandemia, que provocou o colapso da atividade econômica, né? Um shutdown gigantesco. Acho que, por outro lado, também deixou à mostra esse rei que estava nu, né? Porque está mostrando claramente que a importância desse processo de transformação digital, que as empresas precisam se preparar com mais cuidado, com mais atenção, para poder ser mais competitivo e sobreviver nesse mundo cada vez mais incerto que a gente está vivendo. Uhum. Falando um pouco do pré-pandemia, né, complementando um pouco a visão do Paulo, né, o que eu estava vendo, né, falando mais em termos de Brasil, não só de Rio de Janeiro, né, mas a tecnologia da informação, por conta dessa transformação digital que as empresas começaram a investir, estava indo de vento em popa. Eu sei que a situação aqui do Rio ficou um pouco atípica por conta de todo o problema da recessão econômica, né, o problema da Petrobras, né, mas no resto do Brasil ela estava indo muito bem, né? E especificamente esse ambiente de startups, assim, muito dinâmico, né? Muito fervilhante, né? Muita coisa acontecendo, né? E aí muitas empresas investindo, inclusive, na transformação digital através de parcerias com startups, né? E eu recentemente fiz um grande estudo do mercado de energia, né? Energia elétrica. Todas as grandes empresas de energia estão fazendo trabalhos com startup na área de inovação, né? Então, que vão desde dispositivos inteligentes de medição até peças de inteligência artificial, de software, né? Para tornar o negócio mais competitivo ou reduzir os custos. Então, eu vi, antes da pandemia, a coisa estava indo muito bem. Eu acho que a pandemia, né, trouxe novidades boas para esse setor, né? Porque foi um choque para todo mundo. De repente, como é que a gente vai continuar rodando a empresa nesse ambiente que está todo mundo isolado? E aí o que eu vi foi uma explosão de uso de tecnologia, né? Hoje em dia você tem coisas que até as pessoas tinham resistência, como a própria telemedicina, né? Que agora se tornou uma realidade, né? Foi fundamental durante a pandemia, né? Eu vi também um crescimento absurdo do e-commerce, né? Eu participei de um evento grande de e-commerce no mês passado, né? O e-commerce Brasil. E o que se falou mais foi que se avançou no e-commerce 5 meses, o que se esperava avançar em 5 anos. E aí você tem por trás toda uma questão de suporte de TI, né? As operações de e-commerce propriamente ditas, a infraestrutura, segurança da informação, computação em nuvem, né? Então, eu vi as pessoas indo muito mais para o lado da inovação, né? Talvez um pouco mais distante, falando em inteligência artificial já, em machine learning, internet das coisas, pensando em como usar isso nas empresas e, de repente, tiveram que parar tudo. E agora, como é que a gente consegue continuar funcionando nesse ambiente? Foram para coisas muito mais básicas e diretas, de aplicação direta, né? E a demanda por TI acho que explodiu e vai continuar assim por muito tempo. Marco, o que você acha aí? Bom, meus colegas aí já falaram coisa pra caramba, né? Mas eu acho que sempre tem, né? Sempre um olhar diferenciado, sempre tem um ponto de vista, né? Sempre tem informações a complementar, né? Eu acho interessante o seguinte, né? Na pré-pandemia, como o Paulo começou a mencionar, o Rio de Janeiro ele começou a perder empresas, né? Começou a perder empresas também de TI, né? Que começaram a migrar, por exemplo, para São Paulo, né? O pessoal que trabalha com web, marketing digital, começou a migrar inclusive para o sul do país, né? Santa Catarina, dentre outros estados. E aí a gente começa a perceber também que o discurso no ano passado era uma coisa que estava acontecendo bem aqui, que era a questão das startups, né? O Rio de Janeiro começou a se tornar, já desde 2016, 2017, um celeiro de startups, e esse movimento cresceu apesar da crise econômica, apesar de um período econômico turbulento que a gente estava vivenciando.
você começa a ver uma procura muito grande, um interesse muito grande por startups, como meus colegas já comentaram também, a questão das empresas trabalhando com inovação aberta, né? Então se apropriando de ideias de startups, fazendo parcerias com startups, né? E motivando esse grande cenário, né? Muitos economistas, por exemplo, pessoal de mercado comentavam que ano passado, né, que esse ano, 2020, seria o ano do Venture Capital no Brasil. Eu ouvi vários especialistas falando sobre isso, ou seja, havia um interesse por taxas de juros baixas e mais uma série de outras questões econômicas, um interesse de um investimento talvez de menos moderado, de maior risco, a fim de você, enfim, trabalhar o capital de outra maneira, né? Então, basta ver a explosão na Bolsa de Valores, né? Eu sei que isso não necessariamente está relacionado, mas há um movimento, há uma mudança, né, no ponto de vista do investidor brasileiro, né, o perfil do investidor brasileiro cada vez mais jovem. Então, a gente tem essas empresas, né, essas startups, muito relacionadas a um público mais jovem, né, querendo empreender e etc. Não é só mais jovem, não. Tem pessoas da minha idade empreendendo também, desenvolvendo. 7 a 70. Né? Mas, oi? O 7 ao 70, né? Entendi. Dos 7 aos 70, exatamente. Né? Eu sou de 70. Por falar em 70, eu não tenho 70, mas eu sou de 70. Né? Tenho 50 anos cravado. Né? Mas, enfim, você percebe essa motivação. Né? São vários eventos, né? Várias empresas se instalando aqui, aceleradoras e etc. Enfim, todo um ecossistema sendo construído, não só no Brasil, mas também no Rio de Janeiro. Né? E uma coisa bem interessante, né, que é uma tendência e continua sendo uma tendência por questões óbvias. Né? A gente, pelo menos na minha área, a gente estuda muito a questão das gerações comportamentais. Né? Então a gente fala dos baby boomers, a gente fala da minha geração, que era a geração X, a gente fala da geração Y, os millennials, a gente fala sobre a geração posterior, a Z, né? E os alfas, que são, né, mais jovens, né, ainda são pré-adolescentes, crianças, enfim, que estão aí. O que tem de interessante aí que a gente aponta como tendência? Os baby boomers, né, pegaram um computador, mas nem pouco se arriscaram ali, alguns não desenvolveram muita coisa e tal. A gente sabe que a minha geração também pegou o computador chegando no mercado de trabalho, então... Só que essas 3 outras gerações que estão, né, crescendo, amadurecendo e tal, 2 já chegaram no mercado de trabalho, né, elas já vivenciaram essa digitalização. Né? Então, eles são ávidos pelo digital. Então, o que a gente está vislumbrando hoje em dia, né, é um aumento cada vez maior, né, desse, como é que eu vou chamar, dessa necessidade da digitalização das coisas. E quando a gente fala de digitalização, a gente está falando de TI, né? A gente está falando de prestação de serviços online, automatização, né, automatização doméstica, automatização residencial, como a gente chama, automatização industrial. Né? Há uma possibilidade aí que já estava iniciando de acelerar, por exemplo, com relação às indústrias, né, que é mais o meu campo de estudo. Né? Afinal, dou aula e pesquiso nessa área através do Senai C-Ticket. A gente percebe que a indústria ela consegue se aproximar, né, do consumidor final através desse processo de e-commerce e etc. E quem sabe vai passar os intermediários, né, como, por exemplo, os marketplaces da vida e etc. Né? Então, também é uma tendência que a gente está estudando no segmento, por exemplo, no segmento têxtil, no caso. Né? Então, assim, as empresas no cenário do pré-pandemia, né, apesar da crise, né, tinha já um quê ali da TI se desenvolvendo por novos modelos de empresa e etc., né, através das startups. Veio a pandemia, deu um break na coisa toda, mas, como o nosso amigo Márcio falou, né, o que tá saindo de pesquisa hoje em dia mostra que a digitalização acelerou. Né? Então, é algo interessante da gente perceber. Mas aí a gente já está entrando no modo pandemia. Falar do pré-pandemia por enquanto. Quer dizer, então a gente pensa o seguinte, o que mais se adaptou nesse momento agora do lockdown? Né? Vamos dizer, as videoconferências, o Zoom, que nós estamos usando agora no momento, né? Eu acho que é uma empresa que teve um ganho de capital violento, um negócio que saiu de quase inexistência ou até mais ou menos um conhecimento pequeno dentro do mercado para um conhecimento absurdo
Hoje todo mundo faz Zoom, faz festa por Zoom, né? Já vi aniversários por Zoom. O aniversário da minha filha foi do meu filho foi por Zoom, né? Então, o que ocorre? A gente está com... Algumas empresas estão tendo um ganho de capital muito, muito, muito absurdo dentro desse cenário de pandemia, e eu não sei se isso vai continuar depois que a pandemia acabar. Mas no momento atual, que nós estamos em home office, que as empresas estão aprendendo forçadamente, mas que estão aprendendo a utilizar o home office, estão descobrindo que estão tendo um ganho de capital com isso, né? Muitas empresas estão gerando lucro, né? Por que pareça, muito reticentes em home office, né? Quantos diretores, né, e quantos gerentes nós ouvimos dizer que a empresa não praticava home office. De repente passou a praticar e passou a ganhar, né? Passou a ter produtividade. O que vocês acham nisso? Quem mais se adaptou, então, nesse cenário do lockdown? Ou seja, eu já dei um exemplo agora do Zoom, mas vocês veem mais algum outro tipo de local ou de empresa que tenha se crescido, que tenha se desenvolvido dentro desse cenário de lockdown? Eu acho... Fala você, Márcio. Eu comecei a falar. Márcio, por favor. Tá bom. Eu acho, Marcos, que, na verdade, quem mais ganhou com essa transformação foram as empresas, sem dúvida, de e-commerce, né? Você vê uma Magazine Luiza, por exemplo, triplicou o faturamento, né? Nos Estados Unidos, equivalente à Amazon, teve lucro recorde, né? Então, a gente vê aí as empresas que já estavam se preparando para esse grande salto aí na venda digital, já estavam mais embasadas em termos de tecnologia, elas voaram, simplesmente elas voaram e voaram muito bem, né? Outras empresas que estavam menos preparadas tiveram que se adaptar e se adaptar muito rápido, né? Até o caso que eu estava citando, a telemedicina, os médicos, né? Era uma tecnologia que já existia, mas ninguém usava, até não estava nem liberada para uso, né? Teve uma polêmica alguns meses atrás que foi proibido, né? Esse tipo de tecnologia. E de repente teve que ser usada da noite para o dia. Todos os médicos começaram a atender remotamente. E deu tudo certo. Isso que eu acho mais legal, assim, que se você me perguntar o contrário, quem se deu muito mal pela falta de tecnologia, né, talvez sejam empresas do comércio tradicional, comércio de rua, né, restaurantes, né, mas ainda assim esses não perderam 100% porque todo mundo foi para a entrega, por exemplo, via plataforma de aplicativo. Então, assim, eu acho que no final foi benéfico para todo mundo. Tem um amigo que ele tinha um restaurante, ele falou: Márcio, eu nem entregava em domicílio e agora, de repente, eu percebi que quando voltar tudo normal, posso ter um faturamento 20%, 30% maior do que eu tinha, continuando com a entrega em domicílio e mantendo a minha operação como era. Então, eu acho assim que a tecnologia veio para agregar para todo mundo, sabe? Para todo mundo. Para os profissionais também que estão em home office, eu dei o exemplo do Magazine Luiza, né? Magazine Luiza lançou agora um programa de recrutamento de 700 profissionais de TI que vai recrutar 100% via home office em qualquer lugar do país, né? Então, assim, o profissional ganhou, as empresas ganharam, acho que todos os segmentos ganharam com essa transformação digital que teve que ser meio que a força, né, de forma acelerada na pandemia, mas que foi muito benéfica para todo mundo. Pode falar, Paulo. Fala aí, Marco. Fala, Marco Aurélio. Fala você que eu fui o primeiro, agora eu sou o último. Nessa história. Os últimos serão os primeiros, Paulo. Já foram, nesse caso. Eu acho que... Bom, é nítido que a gente já sabe, nesse momento, quais empresas que melhor sobressaíram. Havia empresas que realmente não tinha como, por exemplo, empresas ligadas à questão de mobilidade, viagem, turismo e outros segmentos que a gente sabe que simplesmente não vingaram, né? Com relação, por exemplo, à questão da indústria, né? A indústria de eletrodoméstico praticamente desacelerou, né? Então, os fornecedores começaram a parar de fornecer, não havia compras, aquela coisa toda, e houve uma desaceleração. Com a questão da indústria têxtil também, a mesma coisa, né? Malha, tecido, enfim.
outros aviamentos e tal, tudo isso deu uma desacelerada no início, mas depois houve uma recuperação, né? Como o Márcio falou, o e-commerce ele começou a vingar. Eu fiquei sabendo, né, de empresas, por exemplo, que nunca tinham trabalhado com e-commerce de uma maneira efetiva, né, proativa e etc. Abasteciam as redes sociais com fotos de coleção, lançamento de coleção, e praticamente ficava nisso, né? E que rapidamente, né, se adaptaram, procuraram montar um e-commerce ou participar de um marketplace ou o que seja, e começaram a movimentar as vendas, né? Então, por exemplo, eu presto consultoria, né, para uma pequena confecção que atua com marcas cariocas, né, marcas grandes cariocas, e durante o mês de abril, maio, praticamente não houve nenhuma encomenda, inclusive cancelaram os pedidos, né? E depois viu-se que, através do e-commerce, né, começaram a movimentar, começaram a vender, começaram a ter pedidos, e esses pedidos foram aumentando. É claro que houve uma adaptação de produtos também para venda, né? Não é todo e qualquer produto que, durante a pandemia, se vende fácil, por exemplo. Posso dar o exemplo calçados. Mas, enfim, vestuário vendeu bem, acessórios poucos também. E aí o pessoal com e-commerce começou a ver que isso estava bombando. Então, isso acabou né, afetando a confecção, que voltou a produzir, né? Tinha um pessoal que já tinha sido demitido, né? Então houve ali um processo de contratação novamente, né? E a própria indústria, os próprios fornecedores desse segmento começaram a se reativar novamente, né? Então, eu acho que o e-commerce, né, e a digitalização de alguns processos, né, começou, por exemplo, eu trabalho um pouco com gestão pessoal também, né, então se falou cada vez mais, se fala cada vez mais, né, do RH 4.0, da gestão 4.0, né, dentre outras vertentes, né. O RH 4.0, né, é interessante a gente perceber que não é só contratação online ou virtual e tal, mas técnicas também, e a questão também da utilização de dados, né, para poder contratar, para poder efetivar, para poder monitorar, para poder, enfim, uma série de outras coisas, né. A gamification, a gamificação, né, também uma outra técnica que começou a ser mais adotada, e isso de uma maneira virtual, digital e etc., né? Então a gente consegue perceber que há uma série de mudanças, né? Então, por exemplo, nos cursos onde eu dou aula presencial, né? E os cursos tiveram que dar uma pivotada. Em 15 dias, todos os cursos presenciais estavam online, né? Então isso é algo fantástico, né? Isso é uma coisa que a gente não imaginava fazer em tão pouco tempo, né? Porque as pessoas estão preparadas para isso, né? As pessoas já estão acostumadas com certas rotinas que passam pelo esse universo digital, né, pelo esse universo online. Então, isso é interessante. E quanto mais jovem, mais adaptado está. Então, a gente consegue rapidamente modificar, né, o nosso modo de trabalho, né, se adaptar e se digitalizar, né? Então, hoje se fala muito dentro das empresas, né, como o Márcio também já comentou isso, né, de dar continuidade a esse processo digital, a esse trabalho remoto, né, e provavelmente até o final do ano muitas empresas continuarão adotando o trabalho remoto, né? Pelo menos aquelas com as quais eu tenho contato com gestores, né, eles estão adorando, por diversos motivos, né, esse trabalho remoto, né? E é como o Márcio também falou. Estou falando do Márcio, eu só estou no teu gancho, né, Márcio? Reparou, né, Meir? Tudo em cima, hein? Só o Márcio, é tudo Márcio, né? E como o Márcio falou, né, você consegue empregar pessoas que antigamente não passavam pelo aquele processo produtivo, né? Por causa você precisava de um profissional de TI no Rio de Janeiro. Então o cara tinha que estar no Rio de Janeiro, vir ao Rio de Janeiro para fazer o processo seletivo. Primeiro, o processo seletivo o cara não precisa vir. E segundo, agora com o trabalho remoto, as empresas começaram a perceber que eu posso contratar um cara do Amazonas. Se eu tiver um desenvolvedor, né, eu posso contratar um desenvolvedor da Amazônia, né? E eu ainda vou mais além, né? Tem colegas que estão prestando serviço para o exterior, né? Que nunca prestaram serviço para o exterior. Nunca. É a primeira vez. E essa oportunidade nasceu
com a pandemia. Nasceu com o lockdown, nasceu com a quarentena, nasceu com a pandemia. Eles começaram a se arriscar mais e as empresas do exterior também, por exemplo, a Europa, começaram a perceber que não precisava do cara ali, não precisava ser um português, podia ser perfeitamente um brasileiro, porque daria para transacionar ali. Né? Questão de pagamento, essa coisa, eu acho que não faz parte dessa mesa redonda. Você sabe, eu tive um choque cultural em 2007. Eu tenho um grande amigo meu, na época da faculdade, que ele foi trabalhar em Miami, na IBM. E aí, em 2007, eu fui em Miami, lá no evento, e fui na casa dele, fui visitar ele, que eu já não via há bastante tempo. E são 3 irmãos, ele mais 2 irmãos. E aí ele virou para mim e falou assim, pô, vamos ali na casa do Jim, que ele tá chegando de viagem, que ele foi ter uma reunião com o diretor da empresa dele e chegou hoje de viagem. Eu não falei com ele ainda, vamos lá comigo. Aí o Jim, ele é gerente de marketing de uma empresa que vende software de controle de tráfego aéreo para a América Latina. Aí eu perguntei assim, ele está vindo da onde? Da Austrália. Assim, para mim foi um choque cultural, porque ele morava em Miami, estava vindo da Austrália de uma reunião que eu tinha tido com o chefe dele, e ele trabalhava na América Latina, do México para baixo, que eram os clientes dele. Entendeu? Assim, ele estava em Miami por acaso, né? Porque nem a empresa que ele trabalhava estava em Miami, nem os clientes dele estavam em Miami, muito menos nos Estados Unidos. Né? Um ano seguinte, eu voltei nos Estados Unidos, aí eu perguntei, cadê o Jimmy? Ainda está morando por aí? Aí ele falou, não, o Jimmy se mudou. Mas ele mudou de emprego? Não mudou de emprego não, mas ele resolveu sair daqui, porque o lado dele estava reclamando e tal. Aí eu falei, você está morando aonde agora? Em Cabo Frio. O cara saiu de Miami para morar em Cabo Frio, cara. E trabalhando no mesmo lugar, cara. Eu continuava trabalhando na mesma empresa, na Austrália, para os clientes da América Latina. Então, assim, o home office tem essa grande vantagem para essa grande desvantagem para outros, né? E acaba não afetando só a questão de quem trabalha em TI. Com todo mundo em home office, você pega, por exemplo, uma empresa de contabilidade, pega um contador, você não precisa mais contratar um contador que mora no Rio de Janeiro, que mora no São Paulo, na capital, ou em Osasco. O cara pode estar morando no interior do Piauí, no interior do Acre, no interior do Sergipe, e acaba fazendo uma nivelação de oportunidade de emprego bastante significativa, né? Por outro lado, eu, assim, como sou engenheiro e estudei um pouquinho de elétrica, em elétrica existe um fenômeno que se chama transiente de energia. Não sei se vocês conhecem, sabe o que é isso? O trabalho que pode ser que conheça, né? E quando você liga um interruptor, um disjuntor, a energia dá um pico, depois ela volta para a estabilidade da tensão, né? Isso é um transiente de energia. Eu acho que a gente está num transiente da mesma forma, entendeu? Fazendo essa analogia burra. Tanto do ponto de vista do e-commerce, como do ponto de vista do homeschooling, como do ponto de vista do home office, porque isso vai ter uma estabilidade, não vai ficar essa panaceia que tá hoje em dia, entendeu? Assim, daqui a pouco isso vai ter um refluxo. Por mais que que as pessoas estejam gostando, que o nível de produtividade está maior, que acaba possibilitando contratar em qualquer lugar, mas isso tem um estresse, tem um nível de estresse, que, por exemplo, você pensa no comércio eletrônico. Tá, tudo bem, o comércio eletrônico aumentou significativamente, mas já ele vai ter a concorrência do mercado presencial, que estava sem a concorrência do mercado presencial. A concorrência do mercado presencial vai voltar. E as pessoas gostam de shopping, né? As pessoas gostam de sair na rua. Shopping, estou falando do termo mesmo em inglês, de comprar. Sair na rua para comprar é um programa, não é necessariamente no shopping, né? E aí muita gente está comprando por necessidade, por e-commerce, mas vai ter um certo refluxo. Então é bom ter um certo parâmetro com relação a isso, e porque vai se estabilizar em algum nível um pouco menor do que a gente tem hoje. E como é que as empresas vão lidar com isso, com essas oportunidades? É preciso ter um processo de reinvenção e aproveitar essa onda de valorização da transformação digital e oferecer novos serviços.
não ficar simplesmente ancorados e se sustentando nessas ondas de moda que sustentaram as empresas ao longo desse processo de pandemia. Né? Assim, eu vejo, por outro lado, assim, pegando o gancho do Marco Aurélio com relação ao advento das startups e desses ecossistemas, existe um mercado assim, extremamente virgem ainda de trazer as empresas de médio porte para esse cenário de inovação aberta, que possa estabelecer parcerias com startups e com outras iniciativas de inovação que possam trazer benefícios. E isso, hoje mesmo de manhã, numa outra live, eu estava falando sobre isso. Eu estou quebrando pedra com isso há 1 ano já, com relação a trazer esses outros players para esse mercado. Porque quando a gente fala de transformação digital, você vê, a gente está falando de Magalu, a gente está falando de Amazon, a gente está falando de grandes plataformas, de grandes empresas, mas essa verdade ainda não chegou nas empresas de médio porte, que tem uma demanda que os próprios empresários ainda não se perceberam da necessidade que eles têm e que começam agora a ter uma primeira noção. E isso gera um conjunto de oportunidades em que você olhar um pouco mais à distante do que as pessoas estão olhando com relação às grandes vedetes que foram da utilização da TI do modo geral durante esse processo de pandemia. É assim que eu estou enxergando do ponto de vista mais estratégico. Eu acho que, como a gente está falando, né? A gente está falando, o e-commerce é a grande vedete da atualidade, assim como as outras empresas que a gente mencionou aqui que cresceram, né? As pequenas e médias tiveram dificuldade, isso é óbvio, ninguém estava preparado para isso, ninguém estava predisposto, ninguém estava realmente, vamos dizer, quem tinha planos para daqui a 5, 10, 15 anos. Ninguém tinha plano para hoje. Né? Tiveram que pegar um plano de 15 anos e jogar hoje. Né? Então, isso atrapalhou muito nesse momento. O iniciozinho, realmente, como o Marco falou, o iniciozinho foi uma coisa muito, muito difícil de acontecer. Depois que esse iniciozinho, que as pessoas, vamos dizer, entraram no trecho, entraram no caminho, né? Começaram a fazer a roda girar, é que realmente foi acontecendo e as empresas foram evoluindo e está chegando esse coisa. Eu acredito, não sei se vocês concordam comigo, que o novo normal que está vindo para aí pela frente vai ser um híbrido. Tá? Eu não sei se vocês vão concordar comigo ou não, mas para mim vai ser um híbrido. Ou seja, você vai ter tanto o tradicional que vai estar entrando, mas não vai ser, eu acredito não vai ser tão forte quanto era antes. Tá? Posso até estar enganado. Não sei se vocês viram agora há pouco tempo no Rio de Janeiro, nós estamos agora em agosto, no finalzinho de agosto, né? A inauguração de uma loja física que teve aqui no Rio, que invadiram a loja. Os caras abriram, parecia Black Friday. Não sei se chegaram a ver esse vídeo. No Facebook está direto. Se vocês olharem na aula, procurar no Facebook, vocês vão achar. Os caras abriram a loja, tinha um cara segurando assim, o funcionário, o gerente. Calma, que eles vão... Se invadir, vai para o lado, pula para o lado. Entendeu? Ainda tem gente nesse nível, tem gente que está ansiosa por comprar. Como aconteceu em Paris, né, quando liberaram o lockdown, as pessoas foram para Louis Vuitton, foram para as lojas de perfume, né, aquelas lojas em Paris, aquela loja de 3 andares, 4, 5 andares só de perfume. Eu me lembro que eu me perdi numa, procurando perfume. Até achar o perfume foi difícil, de tanto perfume que tinha. Mas o que acontece é isso, essas pessoas estavam ávidas por consumir, ávidas por voltar a ver aquelas lojas novamente. Então, eu acredito que, num primeiro momento, que vai ter aquela grande presença física, né? Mas eu acredito que depois que essa onda passar, acho que volta a ter um momento híbrido. Eu acho que a verdade está sempre no meio, né? Não está nos extremos. Nem no muito ruim, nem no muito bom. Assim, em algum lugar no meio entre os dois extremos, a realidade vai se acomodar. Tanto do ponto de vista
do comércio eletrônico, que teve um boom no início da pandemia, porque o comércio tradicional fechou. É possível que não tenha um boom, porque já não teve, né? Porque os shoppings estão abertos, mas é possível que o boom do Natal seja tão grande ou maior do que foi dos outros anos, porque somente vai estar no verão, né? E o risco da pandemia já vai ser bem menor. Eu tenho falado isso, se a gente atravessar o verão, acabou a pandemia. Eu estava falando isso ontem com um amigo meu, porque na mentalidade das pessoas, a pandemia acho que não resiste ao sol do verão na praia, cara, assim, do ponto de vista da construção mental das pessoas. E a vida, de alguma forma, acaba voltando ao normal. E, por outro lado, também, no que concerne ao home office, eu também vejo um certo limite. As empresas que não foram preparadas do ponto de vista de gestão do negócio, como, por exemplo, a XP se preparou, porque a XP dizer que não vai voltar nunca mais com o seu pessoal para o escritório é fácil, porque o modelo dele já está muito focado em home broker, entendeu? Com uma plataforma por trás que dá suporte, dá assistência, assim como o Mary Kay, assim como várias outras empresas da área de cosméticos que já trabalham com uma estrutura de home office, com graus de liderança, que montam, que sustentam o espírito de corpo das organizações, mas empresas de escritório, normalmente, em algum momento vão ter uma necessidade de retornar a algum grau presencial, nem que seja 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, 1 vez por semana. Alguma coisa nesse sentido vai precisar, porque tem outras dimensões da empresa que precisam ser tão valorizadas quanto a própria dimensão da transformação digital. E isso passa efetivamente para a construção das lealdades, das fidelidades, do espírito de corpo das empresas, dos valores, da sustentação do DNA das empresas. Eu vejo dessa forma. Eu acho que o modelo híbrido, como você falou, é muito significativo. E aí as empresas de TI, as empresas médias de TI, principalmente, não as IBMs da vida, nem os Ciscos da vida, empresas desse porte, mas as empresas, assim, as empresas da Sestro, que tem trocentas empresas, assim, mais de milhares de empresas ali que fazem parte daquela associação e que empregam pessoas e que têm demandas e têm serviços a oferecer, vão necessitar encontrar seus espaços nesse mercado e encontrar novos desafios, novas oportunidades. Volto a falar, nesse segmento de empresas que estão um degrau abaixo dessas Magalis da vida, das lojas americanas, de Brahma, de Coca-Cola, das telefônicas, e que tem uma demanda reprimida gigantesca de transformação digital e que, além disso, tem uma demanda gigantesca de inovação que passa por processo de inovação aberto, que é capaz de capturar também, principalmente esse mercado de profissionais que estão entrando no mercado com uma outra mentalidade aí de geração Z, de geração millennials, de geração que chega nas empresas com outro vocabulário, com outra visão de mundo, com propósito de mundo diferente e se propondo a oferecer serviços e projetos e respostas diferentes do que aquilo que nós que somos mais velhos. Eu ainda sou um dos remanescentes do Baby Boomers, que eu nasci em 59, nasci no finalzinho da era Baby Boomer, ainda sou Baby Boomer, entendeu? Então, assim, essa garotada que está vindo aí, que não se pertence a esse universo que a gente viveu na virada do século, nesse início do século XXI, que tem outra cabeça, que tem uma cabeça mais empreendedora e com outros valores, vão ter que encontrar o seu lugar e o caminho mais fácil de encontrar o seu lugar é através de parcerias, de processos de inovação aberta, que possa levar as empresas mais tradicionais para um novo patamar. É assim que eu vejo. O que acontece? Então, nós chegamos a um termo, que eu posso pensar aqui, nós três aqui, que o híbrido, então, pode vir a ser um novo normal, né? O híbrido pode vir a ser uma nova realidade dentro da cultura das empresas, né?
Vocês enxergam mais alguma coisa além disso, além desse híbrido? Marco, você pode falar aí alguma coisa? É interessante porque a gente está percebendo cada vez mais, né, novos discursos, né, que já estavam ocorrendo, enfim, nada de novo, mas a gente percebe que as pessoas estão buscando esses assuntos, né, de uma forma mais ávida, né, e cada vez mais crescente, né. Nesse cenário, por exemplo, que a gente está descrevendo pós-pandemia, né, essa questão, por exemplo, da economia circular, né, da economia colaborativa, né, é interessante como a gente está percebendo que isso cada vez mais se fala, né, ou seja, alternativas para novos modelos econômicos, apesar que eu pessoalmente, aí é uma coisa muito minha pessoal, né, eu acredito que tenha que se discutir isso, mas eu acho que isso ainda é uma coisa mais a longo prazo, não é uma coisa assim rápida de se mudar, e rapidamente a gente vai ter pessoas adotando a questão da sustentabilidade, discutindo cada vez mais sustentabilidade, discutindo isso, discutindo aquilo. Isso vai aumentar, mas eu acho que não é assim tão rápido, né? Mas a gente está percebendo isso, né? Cada vez mais pessoas querendo entender um pouco mais sobre economia circular, economia colaborativa, outros modelos de negócio, né? Isso que o Paulo falou também sobre a integração entre as empresas, inclusive empresas de médio porte já se interessando por essa questão, não somente da inovação, mas também que é mais a minha praia, né? Que é mais a questão da automação. Então, por exemplo, algumas empresas que nasceram como, digamos assim, como startups, nasceram pequenas, né, que produzem, né, componentes, né, visando a automação de processos não só industriais, mas comerciais também, processos, inclusive, que abrangem a questão da agroindústria, né? Então, a gente está percebendo que isso está cada vez mais sendo procurado, sendo discutido, sendo almejado, né, por parte dos gestores, como também pelo pessoal da TI, ou seja, por desenvolvedores, né? Então, é um assunto que se torna cada vez mais interessante. Isso deu uma acelerada agora, a busca por esses assuntos, esses cursos, técnicas que envolvem isso, né, cresceu, né? Mas a gente que trabalha com educação percebeu isso, né? Então, há uma busca, há uma procura, né? Eu acho que durante esse período, né, de quarentena, as pessoas começaram a buscar também a se atualizar, né? Então, sobra mais tempo, o que eu faço com esse tempo, né? Se a economia está assim, se a gente está dentro de casa, por que não investir um pouco mais na minha formação, né? Então, eu percebi isso. Então, cursos online, né, houve uma disparada assim absurda, né? Então, o que eu acho que é isso, as pessoas estão tentando se atualizar porque, né, os ciclos estão cada vez menores, né, principalmente quando a gente fala de tecnologia, de uma forma geral. Eu acredito também que há uma nova percepção, né, por parte do consumidor, né, do que é esse mundo digital. Então, quando a gente fala aqui, né, nós citamos aqui, nós falamos sobre, né, o e-commerce aumentou e tal, mas pode ser que ele vai buscar um equilíbrio e aí ele vai se equilibrar e tal. Só que há novos entrantes nesse mercado consumidor, ou seja, pessoas que não tinham o costume de consumir online, né, começaram ou foram empurradas, digamos assim, né, a consumir online, né, a praticar o e-commerce, né, e acabaram, de uma certa forma, gostando. É possível, sim, é possível, concordo com o que o Paulo disse, é possível que essas pessoas vão voltar para o shopping, sim, porque isso é um programa de lazer para muita gente, né, ir ao shopping, passear com a família, passear com os amigos e etc. Eu acho que isso, sim, isso voltará a ocorrer e as lojas físicas se tornarão concorrentes desse comércio online. Mas eu acho que mais gente entrou nesse comércio online, mais recursos a gente teve, mais serviços foram digitalizados, né? Como o Márcio falou, eu, por exemplo, eu nunca tive uma consulta online, porque a telemedicina no Brasil praticamente não existia.
há uma legislação, né, há o Conselho de Medicina, né, e tudo mais, que não permitia, né, essa flexibilidade, digamos assim, né, do serviço do médico, né? E eu tive uma experiência, né? Pelo aplicativo, o cara já faz uma peneira com você, né? Então, pô, eu tenho uma alergia, né? Então eu estou com um problema de alergia e tal, mas eu não posso tomar remédio que tem sono e tal. Qual é a tua alergia? Qual remédio que você tomava? Isso tudo foi pelo aplicativo. E aí depois entra um dermatologista para falar com você, olha, tudo bem, olha só, você está tomando esse remédio? Não, mas esse remédio aqui... Então, assim, não há necessidade, né? Não há necessidade da prestação de serviço em loco. Eu não preciso ir até o médico, né? Ao dentista eu vou continuar precisando. Mas talvez para algumas habilidades, para alguns serviços, não necessariamente da área médica, mas para alguns serviços, eu acho que as pessoas começaram a ver algo novo e que é interessante. Eu não vou precisar gastar tempo de ir até um dermatologista a não ser que tenha aí um exame a ser feito, aí é outro esquema, né? Eu acho que vai continuar tendo médico, contato físico, tudo isso. Não desacredito isso, né? Mas eu acho que a telemedicina tem algumas coisas satisfatórias, sim, como outros serviços que vão ser prestados online, que já começaram a ser prestados online durante a pandemia, talvez eles venham para ficar, né? Então a gente vai ter aí novas vertentes aí, né? E, enfim, acho que é basicamente isso. E aí, meus amigos? Paulo? Desculpe, May, fala você que você não falou ainda, você queria complementar. Não, eu queria só complementar um pouco o Marco, né? Eu concordo com ele, concordo, na verdade, com você também, Paulo. Vai haver um certo refluxo, sim, porque as pessoas estavam precisando desesperadamente socializar e voltar a ter experiências que tinham antes da pandemia. Então, isso daí, sem dúvida, vai gerar algum refluxo, mas concordo muito com o Marco também que, de repente, a gente está olhando um novo universo, né? As pessoas se deram conta de uma série de possibilidades que não existiam, né? Então, e as empresas também, né? Quem não vendia por e-commerce, agora o e-commerce passa a ser um novo canal, né? Determinados tipos de serviço ou até de compras de varejo, que talvez não faça muito sentido você ir na loja física, por exemplo. Eu passei a comprar minha farmácia 100% online. Eu nunca tinha comprado farmácia online antes, né? Não sei porquê, eu comprei um monte de coisa online, mas farmácia eu nunca tinha comprado. Hoje em dia é muito mais fácil para mim fazer a lista de farmácia online. Para que eu vou me meter numa farmácia? Não é uma experiência prazerosa entrar numa farmácia, né? Então, assim, tem uma série de novidades aí que a gente viu nesse curto espaço de tempo que eu acho que as pessoas vão incorporar nas suas rotinas. Muita gente que não tinha acesso passou a ter, até as pessoas de menor poder aquisitivo. A gente vê aí o auxílio emergencial, de repente foi totalmente distribuído de maneira digital, né? Foi uma operação boçal dos bancos, né? Então, as pessoas que não tinham acesso a isso tiveram que ter de alguma forma, né? E hoje em dia eu estava assistindo uma live justamente sobre o sistema de pagamento digital, né? O Banco Central vai lançar o sistema, né? Que vai ser 24/7, né? E estava se comentando muito isso, né? Como um grande avanço que vai atingir toda uma população que não era até então bancarizada, né? E o pagamento digital vai se acelerar brutalmente também. Então eu vejo que assim, hoje a gente está olhando para um mundo maior do que a gente olhava há um ano atrás, em termos de possibilidades, muito maior, tanto para as empresas quanto para os consumidores. E eu acho que o efeito combinado dessas duas coisas, do refluxo a velhos hábitos, né, que são hábitos prazerosos, que a gente quer voltar a ter, em combinação com um novo consumidor que quer ter outras experiências, muitas vezes complementares às antigas, e, ao mesmo tempo, pessoas que nunca tinham tido aquelas experiências e que passaram a ter. Meu sogro, minha sogra mesmo, tem mais de 70 anos, está em casa há vários meses, e meu sogro nunca tinha usado, por exemplo, home banking na vida. Ele gostava de ir ao banco. Se você perguntar para ele agora se ele vai voltar a esse hábito, ele não quer mais ir ao banco, nunca mais. Ele se adaptou ao uso do home banking no celular. Então eu vejo assim que o saldo, ao meu ver, vai ser muito positivo, vai ser de crescimento para muita coisa que veio pelos meios digitais. O que eu acho, assim, é uma coisa que a gente passou meio que ao largo aqui. O que eu acho que sobra, principalmente do ponto de vista do e-commerce,
é o fortalecimento do Omnichannel, né? Isso é um grande benefício dessa culturação do comércio eletrônico e da necessidade de você estabelecer múltiplos canais de relacionamento com o cliente, que isso acaba induzindo a outra coisa que também a gente passou um pouco ao largo, que é a questão da inteligência de mercado, de uso de inteligência artificial no comércio e outros serviços também, o próprio serviço bancário. E, como eu falo, essas novas tecnologias passam muito pela cultura das startups, né? E essa sinergia que é capaz de ser estabelecida entre as empresas novas, com gente nova que tem uma outra pegada, que está esvaziado das suas verdades e tem uma facilidade de pensar o novo de uma maneira mais simples e fácil, de quem está no dia a dia ali pagando conta e sobrevivendo, para pensar numa coisa nova. Além disso, eu vejo um outro desafio, e aí eu não sei responder, Marco Aurélio, eu acho que você tem capacidade de responder melhor do que eu, que é a própria dificuldade que as empresas mais convencionais têm de se estabelecer dentro dos processos de gestão ágil, né? Mesmo as empresas de TI, eu não sei o quanto elas estão preparadas. Elas até já usam o Scrum de uma maneira bastante já customizada, mas o conceito mesmo de gestão ágil, de organização do processo decisório, do processo de transformação dentro das metodologias ágeis, eu não sei se essas empresas estão preparadas para esse salto que precisa ser dado, para essa oportunidade que tem dentro desse cenário pós-pandemia. Se você puder complementar, Marco Aurélio, você que está dentro dessa área e que dá aula sobre isso. Paulo, com relação ao Scrum e os métodos ágeis, eu acho que aqui, pelo menos no Rio de Janeiro, né, também em outros estados, mas aqui no Rio de Janeiro, vou dar a minha referência aqui, tá? Isso está bastante difundido. Acho que isso já está consolidado, bastante difundido em empresas de médio e pequeno porte, também como grandes empresas. Né? Cada vez mais você vê, por exemplo, basta você procurar pelo LinkedIn certificações em Scrum Master, existem aos milhões, assim, aos milhares. Né? Então, as pessoas estão procurando isso. Né? Com relação aos gestores, eu acho que hoje os gestores, e com relação a 5, 10 anos atrás, hoje os gestores já sabem, né, quais são os benefícios, chamemos assim. Né? Porque um gestor ele quer ver benefício, né? Ele quer ver algo que possa trazer retorno. Né? Então, algo que ele possa investir, que ele possa adotar e que ele também possa, né, ter retorno, ter lucro, né, dentre outras coisas. Então, com relação aos métodos ágeis de um modo geral, né, com relação ao Scrum e etc., eu acho que para o TI, né, ou para a área de TI aqui no Rio de Janeiro, isso já está bastante difundido. Né? Existem, como é que eu vou chamar? Existem algumas dúvidas, né, com relação a outras empresas que estão adentrando na área de TI. Né? Lembrem-se que há 10, 15 anos atrás existiam as empresas de consultoria, auditoria e as empresas de TI separada. Né? O que aconteceu? Começou a ter uma fusão entre TI, né, e consultoria, TI e auditoria e aquela coisa toda. Esse processo, ele ainda não terminou. Né? Ele ainda continua a ocorrer com outras empresas. Por exemplo, agências de publicidade que agora são chamadas de agências, as antigas são chamadas de convencionais, né? Elas começaram a entrar no meio digital e aí foram apelidadas de agências de publicidade digitais, né? E que hoje é uma coisa só, né? E que muitas delas hoje trabalham, né, com BI, trabalham com dados, mineração de dados e etc, etc, etc. Ou seja, para você promover o seu produto, promover a sua marca, comunicar o seu produto, comunicar a sua marca e etc., você precisa trabalhar com dados. Né? Então, dados, dados e dados. Então, TI, TI, TI. Não tem outra. Né? Não tem outra saída. Né? E eu acho que isso começa, lógico, sempre com as empresas grandes,
as empresas, obviamente, que têm maior capital, possibilidade de investimento e etc. E isso acaba virando uma cultura, né? Eu não vou começar a falar mindset, aquela coisa toda, mas assim, acaba se tornando um elemento cultural onde outras empresas, né, de menor porte começam a seguir esse exemplo, porque também começam a ver benefícios, né? E aí eu vou fazer um parênteses aqui, um recorte. É por isso que eu acho que muitas empresas, né, vão testar, sim, como vocês dois falaram, um modelo híbrido, né, de trabalho remoto daqui para frente, né? Porque é redução de custos, né? Eu tive falando com um amigo meu de uma grande empresa de advocacia aqui do Rio de Janeiro, que tem mais de 200 funcionários, ela ocupava 3 andares, ela está passando por um processo também de trabalhar com dados, ou seja, advogados, né? A gente tinha uma noção, há um tempo atrás, que era aquela profissão estática, digamos assim, né? De evolução cultural, dinâmica estática. Ela era estática, né? E hoje a gente está percebendo que os advogados estão contratando pessoas da área de TI, né? E não é para digitalizar processo, não, é para poder ver dados e dados. Então a gente percebe que isso acontece com grandes empresas. Voltando para a empresa desse meu amigo, né, 200 funcionários agora todos trabalhando remotamente, né, e mais, eles tinham 3 andares e passaram para 1. Já deixaram o prédio que estavam e passaram para um único andar no centro da cidade. Sendo que a dúvida agora é: o que será do centro da cidade do Rio de Janeiro? Qual a transformação que a gente vai ver daqui para frente? Mas agora eu passo a bola para o Márcio, né? Acho que está tranquilo, né, Paula? Tranquilo, é isso aí. Eu acho que todo mundo já resumiu muito bem as tendências, né, que são, a meu ver, irreversíveis, né? Mas o Paulo lembrou muito bem da questão do omnichannel aqui, né? A gente tinha passado ao largo, que é super importante, né? É a combinação perfeita do presencial com o digital, o e-commerce, né? E é uma tendência que já vinha sendo conduzida por empresas mais antenadas há algum tempo, né? Eu me participei, há 2 anos atrás, de um grande projeto de omnichannel. Mas agora virou uma realidade, porque quem não tinha o canal digital passa a ter. E quem já tinha surfou bem essa fase da pandemia, né? E a grande questão, né, que agora as pessoas vão se deparar é como é que você gerencia a sua marca a partir desses diversos canais, né? Um outro evento que eu estive recentemente, né, internacional, né, online, né, uma pesquisadora estava comentando, especialista em marketing, né, de grandes marcas, né, no varejo, e falando que é impressionante como o varejo se perdeu com esse conceito de omnichannel, mesmo nos Estados Unidos, né? Ela é americana, então falando quantas vezes, e aqui isso acontece no Brasil também, a gente entra numa loja e é muito mais caro você comprar na loja física do que no digital, mas ao mesmo tempo o digital, quando ele foi criado, as empresas queriam que se tornasse um canal premium, né? E de repente ficou sendo um canal mais barato. E aí como é que você gerencia os múltiplos preços em todas essas plataformas, né? E aí tem toda uma coisa de inteligência de dados que roda por essas questões todas, né? E todo mundo começando a aplicar intensamente, e eu concordo com o Marco, né? Até empresas menores, né, já entrando nisso, porque não é muito complicado você entrar nisso, né? Não precisa de um grande investimento de capital para você começar a dar pequenos passos simples que implicam uma produtividade absurda. Só para dar um exemplo, esse caso é até uma empresa grande, né? O Mercado Livre, né? Estava estudando um pouco os últimos momentos de inovação do Mercado Livre, né? E eles implementaram um algoritmo lá de machine learning na área de logística, né, que reduziram o trabalho de 3 ou 4 pessoas com meia dúzia de linhas de código. Então, assim, isso poderia estar sendo aplicado numa empresa muito menor, né? Não estou falando de um programa de milhares de linhas, estou falando de meia dúzia de linhas de código. Hoje em dia, como o Marco falou também, a disponibilidade de conhecimento é total. Você entra na internet, você vai num Coursera da vida ou em N outras plataformas digitais, como a Udemy, né, ou outras, né, grandes universidades, todas têm seu EAD, e você tem o conhecimento ali à disposição. E então o conhecimento se democratizou muito, então isso tornou
a transformação digital, acho que muito mais acessível para a pequena e a média empresa, né, do que era antes, né? E como você pode contratar também agora as pessoas de qualquer lugar, né, do Brasil, quiçá do planeta, né? Então, eu acho que ficou muito mais fácil, né, para as empresas darem esse passo. E as pequenas, a gente viu nos próprios comerciais que a gente assiste na TV, né, empresas, pequenos comércios lá no interior do Nordeste, que o sujeito, de repente, não sabia o que fazer da vida e entrou no marketplace e começou a vender mais do que vendia antes, presencialmente. Então, essa transformação, sem dúvida, veio para ficar e vai se acelerar, e o conhecimento vai se disseminar, acho que de uma forma muito mais rápida daqui para frente, né? E acho que a gente vai viver um novo planeta. Eu acho que saindo da pandemia vai ter um refluxo, como o Paulo falou, para determinadas atividades que as pessoas gostam de ter presencialmente, mas, por outro lado, outras coisas nunca mais vão voltar a ser o que era antes. O Marco estava falando no escritório de advocacia, eu assisti hoje o presidente do Itaú numa live falando que o Itaú só volta em janeiro, né? E aí o presidente do Bradesco, que estava na mesma live, comentou que ele nunca tinha pensado em autorizar que 100 pessoas do banco entrassem em home office antes da pandemia. Ele achava um absurdo, que não ia funcionar. E agora, de repente, todo mundo está em home office. E para banco, né, que é super focado em custo e tecnologia, né, não tem porquê voltar atrás. Então, assim, como eu estava falando há pouco, eu acho que a gente está vivendo um mundo de inúmeras novas possibilidades e que vão ficar daqui para frente, e que a gente vai poder fazer as coisas de uma maneira muito mais eficiente, com menores custos, com ganhos de produtividade boçais e com ganhos de receita também muito significativos. Olha só, Paulo, May, Marco, eu acho que nós tivemos um papo aqui bastante interessante, para que todo mundo que está assistindo a gente aqui agora, para todo mundo que está vendo a pluralidade da coisa e realmente notando, vai ter um novo normal. Isso aí é um fato, talvez, eu acredito que seja um fato. Tá? A gente pode estar até enganado para frente, ninguém tem uma bola de cristal aqui, né? Se tivesse, a gente jogava na Mega Sena amanhã, saímos nós 4 aqui com uma grana boa na mão, né? Mas como a gente não tem isso no momento, a gente está, na realidade, trabalhando com os fatos que a gente tem na atualidade para poder gerar fatos que vão acontecer no futuro, ou para poder tentar prevê-los, né? Como tinha aquele negócio que você vê na internet, como é que vai ser o mundo em 2050, como é que vai ser o mundo em 2100, não sei. Como é que vai ser o mundo amanhã? Ninguém imaginava a pandemia, ninguém imaginava esse lockdown, ninguém imaginava ficar em casa, ninguém imaginava o home office, ninguém imaginava nada disso e nós estamos nisso. Né? Nós estamos vivendo... Ninguém imaginava ninguém de máscara na rua, cara. Né? Para quem viu o Blade Runner, lembra do Blade Runner? O Blade Runner tinha no início do filme aqueles caras com máscara, com não sei o quê, com respirador, algumas coisas assim. Cara, ninguém imaginava isso e, cara, virou nossa realidade, virou nosso status, né? Nosso meio de vida, né? E o que vai vir adiante, não sei. E a única coisa que eu tenho certeza é que a gente já mudou. E muitos aprenderam na marra mesmo. Aquele cara que chegou e sentou na banquinha do professor do lado, você vai ter que aprender e acabou. Né? E aprendemos. Tá? Vocês querem fazer umas considerações finais? Vou começar com o Paulo, as considerações finais dele, depois a gente passa para o May, depois a gente fecha com o Marco, e eu fecho aqui o boteco, o nosso botecozinho aqui. Tá? Paulo, por favor. Bom, Marco, foi um enorme prazer aqui estar com você, com o Marco Aurélio, com o May. Assim, foi uma troca de experiência, de conhecimento fantástica, muito legal, muito produtivo. Eu acho que superou todas as expectativas, falando de coração. Foi muito boa experiência e tá de parabéns a juntar essas pessoas e ter essa conversa aqui de botequim. Faltou só... Pelo frio, faltou só o vinho, né? Faltou só a taça do vinho, né? Não falo nem da cerveja, falo do vinho, né? No inverno, né? Mas foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Obrigado, May, obrigado, Marco Aurélio. Marcos, obrigado pelo convite e estamos juntos, cara. Vamos em frente, porque a gente tem um mundo inteiro aí para desbravar, com
trocentas oportunidades. E eu costumo dizer que eu não acredito no novo normal, eu acredito no novo futuro. Porque quando a gente fala de novo normal, é a gente se adaptar àquilo que está sendo posto para a gente. Quando a gente fala em novo futuro, a gente tem a oportunidade de construir o futuro que a gente quer. E é isso que a gente tem que fazer. E, no fundo, é isso que a gente está fazendo aqui, tentando trazer as nossas ideias e inspirar um pouco as pessoas para fazer um mundo melhor para cada um de nós e para todos nós. Bom, Marcos, eu também queria agradecer, né, a oportunidade de participação aqui nessa conversa. Foi tão boa com esses profissionais que são profissionais com uma longa estrada, já uma enorme experiência que podem agregar muito a esse debate. E acho que o que a gente falou aqui, né, traz em termos de estratégia, eu sou uma pessoa de estratégia, né, eu faço muito planejamento estratégico, né, e para as empresas, eu poderia resumir como um cenário único que a gente vê daqui para frente de oportunidades, né? Especialmente para as empresas de TI. Eu acho que não vai faltar demanda para profissionais de TI, não vai faltar demanda para empresas, prestadores de serviço de TI, né? É até interessante as empresas, né? Falando de empresas, né? Para quem trabalha em TI, o home office já deveria ser uma coisa normal, né? Mas fato é que não era para muita gente. Muitas empresas tinham a área de TI muito presencial, né? E a contratação mesmo de fornecedores, né? Se privilegiava fornecedores próximos, ainda que sejam de TI, né? E isso daí agora mudou. Então, assim, isso é bom para o Rio. Eu estou falando isso porque a gente falou no início da live que o Rio de Janeiro, infelizmente, parece que teve uma nova freada brusca, né? Vinha aí numa perspectiva de retomada e aí muita gente está desanimada. Poxa, agora parou tudo de novo e como é que vai ficar daqui para frente, né? Só que agora, especialmente para as empresas de tecnologia, eu acho que o mercado virou o Brasil e o mundo, né? E eu acho que os brasileiros têm total condição de competir aí em termos de tecnologia no mundo inteiro. O brasileiro é incrível em termos de flexibilidade, de adaptabilidade, criatividade de programação, sabe? Então, a gente vê aí oportunidades ótimas no mundo inteiro para empresas brasileiras e para pessoas de qualquer lugar do Brasil. Então, acho que o Rio de Janeiro aí, nesse segmento de TI, tem grandes oportunidades aí de prestar serviço, seja para o próprio Rio de Janeiro, quando a situação melhorar aqui, né? Seja para outras empresas de outros estados. Então, acredito muito no sucesso dessa indústria, estou muito esperançoso que as coisas vão melhorar daqui para frente. Tá? E, mais uma vez, obrigado pelo convite e pela participação nesse evento aqui online. Marcos, sua vez. Bom, Marcos, também queria agradecer pelo convite, agradecer a participação aqui em conjunto com meus colegas, com o May, com o Paulo. Foi um bate-papo muito agradável. Eu só gostaria de acrescentar, né, quando a gente fala de TI, né, a gente está falando de tecnologia, né? E aqui no nosso país, aqui no Brasil, a gente está tendo uma oportunidade incrível de desenvolver novos produtos, e aí falo produtos tangíveis também, tá? Estou falando de produtos físicos, tangíveis, né? Nós temos aí novos materiais que estão apontando, por exemplo, o grafeno, guardem esse nome, para quem ainda nunca ouviu falar, guardem o nome grafeno na cabeça. O Brasil tem um dos maiores reservas, né, de potenciais para a produção de grafeno. Né? O grafeno é praticamente o aço transparente, né? É um material assim, incrível, com inúmeras possibilidades. Né? E quando a gente está falando de material, a gente está falando de aplicações. E hoje as aplicações, elas nos conduzem à produção, à automação, à industrialização. E a industrialização hoje em dia é TI. A industrialização, as novas indústrias, o novo parque industrial que a gente pretende, né, construir, né, desenvolver aqui em nosso país, né, passa necessariamente por TI, automação, dados,
e aí, etc. É o que a gente chama da indústria 4.0. Tá? Então, isso é uma realidade, isso já está ocorrendo no mundo, né? E a gente precisa, né? É um apelo, a gente precisa, sim, se importar com isso e tentar não perder esse barco, né? Tentar desenvolver produtos próprios, maquinários próprios, tecnologia própria, e aí sim, com isso, né, eu vejo que a área de TI ela só vai crescer. Não é só a digitalização de serviços, não é só e-commerce, não é só desenvolvimento de sistemas para todo e qualquer tipo de empresa, né, mas vai muito mais além. Hoje, por exemplo, aqui no Brasil está sendo desenvolvido fibras, né, para serem utilizadas em vestuários e que conduz a eletricidade, impulsos elétricos através dessas fibras, e obviamente que não nos dá choque nem nada disso, né, porque a tensão é muito baixa e tal, né. Mas essas fibras, por exemplo, elas podem detectar através da sua própria roupa se você está tendo uma disritmia, né, sem nenhum componente eletrônico muito sofisticado, só através das fibras. Assim como fibras são utilizadas para calçados para fazer a marcação de passos. Não há necessidade de ter aquelas palmilhas cheias de sensores como tinha antigamente. Então, eu estou vislumbrando um avanço tecnológico para produtos físicos, produtos materiais, produtos do dia a dia, né, na minha área, vestuário, calçados, acessórios, etc., indústria têxtil, né? E com esse avanço desses novos produtos, desses novos materiais, né, a gente tem aí tecnologia embarcada. E quando tem tecnologia embarcada, é TI, é desenvolvedor, é desenvolvimento de projetos, é sistemas, né, é aplicativos e assim vai sucessivamente. Então, apesar de algumas pessoas enxergarem uma possibilidade, assim, talvez entremos numa crise, talvez isso, eu acho que agora é o momento de colocar, expor a inovação, né, e criar. Está na hora da gente chegar e falar, cara, vamos para frente. O país tem inúmeras possibilidades. Tá? Eu acho que é isso, assim, passar essa mensagem otimista e positiva, né? Mas é porque realmente eu enxergo dessa maneira. Eu acho que a gente tem um potencial incrível e a gente precisa desenvolver esse potencial. A gente tem que ter, né, ganas para isso. Né? Como diz, né? A gente precisa virar o jogo, né? O jogo precisa ser virado, o jogo precisa ser jogado, o jogo precisa ser ganho. Né? Então, Turnaround, guarda esse nome. Senhores, Rio Info 2020, canal Quem Sabe, novamente agradecendo o May, agradecendo o Paulo, agradecendo o Marco, tá? Agradecendo a presença dessas grandes pessoas. Nos vemos em uma próxima. Eu espero em breve estar novamente com vocês e vamos enriquecer cada vez mais, vamos cada vez mais trazer cultura, conhecimento, informação para esse povo que eles precisam e eles merecem. Até uma próxima, fiquem com Deus. Tchau!